Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Nós vamos ler um texto que está na Epístola aos Hebreus, capítulo 6. Vamos ler do versículo 10 até o 12. Se você preferir, apenas escute. Diz assim a palavra do Senhor: Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Amém? A versão está um pouquinho diferente da de vocês, mas é a mesma coisa. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, confiados no poder que há no sangue de Jesus. O Senhor é aquele que sonda e conhece os nossos corações, sabe aquilo que cada um de nós precisa ouvir nesta tarde, cada um de nós precisa receber da Tua parte, e que o Teu nome, Senhor, no dia de hoje, ele seja profundamente glorificado. Te peço que o Senhor me sustente. O Senhor sabe que eu não ando bem, mas que eu consiga entregar a mensagem até o final, para a glória e honra do Teu santo nome, porque eu não vou na minha força, mas vou na Tua força, Senhor, e é essa força que tem me sustentado. O Senhor tem me sustentado com a sua mão direita fiel. Fala conosco, porque o Teu povo ouve. Amém. Meus amados, a mensagem de hoje nos diz que tem faltado perseverança para seguir a santa palavra de Deus, por parte de muitos. Hoje é comum as grandes igrejas, isso não é uma crítica, é uma observação. Tem muitos eventos, tem muitas bandas, muitas isso, muitos aquilo e tal. São várias coisas que têm sido atrativos e que na hora da palavra, muitas vezes as pessoas já estão cansadas de tantos eventos. E eu queria agradecer a esse pequeno grupo que tem sido fiel, que tem estado conosco em todos os momentos que nos reunimos. Já não fazemos o culto da quarta-feira mais presencial, porque a igreja é formada de senhoras, algumas já idosas, e vêm lá de baixo. Então que o Senhor, Ele fale aos nossos corações, Ele ministre ao nosso espírito, de uma forma viva, de uma forma pessoal, e que nenhum de nós deixe de perceber nem um tio, nem uma vírgula da palavra que será pregada no dia de hoje. Amém? E o grande brado da tarde de hoje é que perseveremos na santa palavra de Deus. Não desista, não. Continue seguindo. Nunca sabemos quando seremos chamados da terra. Domingo passado, nosso irmão Bené estava conosco, ali contente, falando com as irmãs e tal, e de repente o alto-falante do céu chamou o nome dele, e pode ser o nome de qualquer um de nós. Então o grande brado do dia de hoje é que nos preparemos, que nos deixemos ministrar pelo Espírito Santo de Deus, que façamos os consertos que precisam ser feitos nas nossas próprias vidas, nas vidas de todos nós, a começar de mim. Do lado de cada eternidade, estamos todos em obras. Nenhum está pronto. Cristão pronto, maduro, Deus colhe. Hoje tem havido uma tendência à desistência do caminho, de certo modo até patológica, doentia,
Ninguém investe no próprio crescimento, negligenciando o aprendizado que dura o tempo de vida que tivermos sobre a terra. Enquanto do lado de cá, estaremos aprendendo. Desistir parece palavra de ordem proferida pelo inferno para fazer desistir os fracos na perseverança. E como essa perseverança ela tem sido negligenciada nos últimos tempos. Este capítulo todo, e eu sugiro como dever de casa a leitura de toda a epístola aos Hebreus. Este capítulo todo trata do progresso da fé daqueles que uma vez foram verdadeiramente alcançados e experimentaram do dom celestial, se tornando participantes do Espírito Santo. Para os verdadeiramente alcançados pela graça salvadora, há um crescendo em santificação, amor e serviço. E esse crescendo é algo contínuo, não cessa. O contexto todo fala especificamente da necessidade de seguirmos em perseverança e fé, não negligenciando a obra de Deus na esperança da glória vindoura. Diz o Senhor: é na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. O autor da epístola traz alguns pontos de encorajamento para nós, seus leitores. Em primeiro lugar, ele avisa, ele encoraja a não perderem de vista que Deus está atento ao empenho da sua obra. Ele diz: Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Em segundo lugar, a manterem a perseverança no amor e no serviço. Não tire a mão do arado de Deus, a começar de dentro da sua casa. E o texto diz: queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança. Em terceiro lugar, o autor também nos encoraja a não nos tornar negligentes, mas procurarmos imitar a fé e a paciência daqueles que perseveraram e alcançaram a promessa antes de nós. E o texto diz: de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência receberam a herança prometida. Eu queria pedir perdão porque os pontos do nariz estão se soltando e isso causa um incômodo terrível. Os pontos da narina esquerda já caíram, mas os da narina direita, que foram mais, ainda estão lá me aperreando. Mas enfim, vamos seguindo. E eu quero convidá-los a meditar juntos comigo a respeito deste assunto. Em primeiro lugar, temos meditado nos últimos tempos a respeito dos dias maus nos quais temos vivido nos últimos tempos. Ser cristão hoje demanda esforço diligente para não nos deixar esmorecer pelo cenário tenebroso ao redor de nós. Perseverar até o fim é preciso. Há uma herança prometida esperando pelos que não desistem. No capítulo 10, o autor desta epístola faz um apelo ao passado, não numa perspectiva saudosista, mas para evocar o testemunho daqueles que foram perseverantes até o fim e hoje nos servem de exemplo. São os heróis da fé que têm enchido a nossa palavra, a palavra de Deus, e que nos encorajam a seguir em frente. Homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. Homens e mulheres que foram martirizados, passaram por provas dificílimas, cada um do seu jeito, mas não desistiram da fé. Uns crucificados de cabeça para baixo, outros cerrados ao meio. Enfim, o histórico de casos assim é muito grande na palavra de Deus. Mas uma coisa chama a nossa atenção: a perseverança até o fim. E hoje desiste-se de tudo com muita facilidade. E o Senhor nos chama a atenção hoje, e eu queria que vocês guardassem essa palavra: perseverança. Sigamos até o fim. Em segundo lugar,
Naquele capítulo, o autor, naquele capítulo que eu mencionei há pouco, o autor da epístola diz: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. É muito fácil se deixar persuadir pelas adversidades e situações aflitivas em geral, como se o Senhor não olhasse para nós. O Senhor está atento. E toda vez que um servo de Deus passa por um estreito, cada estreito que passamos é um treinamento da parte do Senhor para que alcancemos a promessa. A transformação ou as transformações começam em cada um de nós. Nenhum de nós do lado de cada eternidade está pronto. E eu repito, estamos todos em obras. E somos chamados aqui a seguirmos sem esmorecer na força que só Ele supre. E aprendamos o que essas dificuldades e esses estreitos todos têm a nos ensinar. A escola da fé e da perseverança não dá aula teórica, já nos coloca no estágio para que aprendamos vivenciando. E teremos essa percepção para que consigamos completar a carreira e guardar a fé. E termos essa percepção nos auxilia no aprendizado. E somos chamados a ser bons alunos, para não repetir de ano. Amém? Amém. Em terceiro lugar, o Senhor não está com os seus ouvidos moucos para que não nos possa ouvir, nem com suas mãos encolhidas para que não nos possa abençoar. Antes, Ele está atento a tudo que diz respeito a nós. No capítulo 11, o autor da epístola apresenta aquela grande galeria dos heróis da fé, homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. Eles servem de testemunhas para os cristãos de todas as épocas. Hoje reclama-se de tudo e mais um pouco. Que hoje a gente não está fazendo aqui uma apologia ao sofrimento, dizendo que o sofrimento é bom. Não, o sofrimento é doloroso, é difícil de passar. São estreitos que só a misericórdia de Deus, que se não fosse o Senhor que tem estado ao nosso lado, não tinha um só com o juiz no lugar. Eu ia dizer que estava tudo indo na Tamarineira, mas a Tamarineira fechou. Mas é importante que a gente saiba que cada situação aflitiva tem algo a nos ensinar. No capítulo 12, o autor começa dizendo a seguinte exortação: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. O que é que tem nos atrapalhado? O que é que tem nos impedido de crescer na graça e no conhecimento de Deus? Essa é uma resposta que precisamos buscar na presença de Deus, com o auxílio do Espírito Santo, para que sejamos restaurados à plena comunhão com o Senhor. Servir na igreja é a coisa mais fácil do mundo, entre glórias e aleluias, ali dentro daquele ambiente onde todo mundo se conhece, tal e tal. Aí eu lembrei agora da minha mãe: eu quero ver o bom e o ruim. É lá fora, onde as coisas são difíceis, a vizinhança é difícil, a família é difícil, o trabalho é difícil, aqueles com os quais nos relacionamos são pessoas difíceis. E é exatamente lá
que o Senhor quer que nós apresentemos a nossa fé, não com palavras, mas com atos concretos de amor. O que tem embaraçado os nossos pés de modo que não possamos correr desembaraçadamente e com perseverança a carreira proposta. Essa é a tarefa de casa, além da leitura do livro de Hebreus, buscar respostas nos nossos porões. Clame o Espírito Santo de Deus para que Ele venha com toda a liberdade aos nossos porões, ao nosso interior, lá dentro onde as coisas acontecem, os julgamentos, as inclinações, enfim, que nós peçamos ao Santo Espírito que fale conosco, que derrame graça sobre graça, graça sustentadora, graça afirmadora, graça transformadora, repito, para que sejamos canais da multiforme graça de Deus. Aí eu me lembrei agora de uma história que me contaram de uma irmãzinha. Ela em casa, na igreja era uma bênção, em casa era um cão chupando manga, como dizia Malta. Aí quando chegava em casa, partia com 4, 5 pedras na mão para cima do marido. Aí ele dizia, e depois ela vinha com textos bíblicos para esfregar na cara dele. Ele dizia, o que é que adianta você esfregar esses textos bíblicos, que quando você abre a boca é o cão purinho. Olha que coisa séria, minha gente. Somos observados o tempo inteiro por homens e por anjos. Anjos eleitos, mas anjos caídos também, que são aquela grande torcida contra, que está sempre ali ao derredor, esperando um tropeço, uma falha, seja em palavras, seja em atos, em olhares, para nos envergonhar na presença do Senhor, e envergonhar o nome do Senhor. O que é que os nossos olhos têm visto? Que os nossos olhos estejam fitos no Cristo, repito, autor e consumador da nossa fé. O que é que essa breve meditação nos traz como lição no dia de hoje, ou lições? Primeiro, a grande lição deste texto é a necessidade de perseverança na carreira proposta. É fácil? Não, eu não estou dizendo que é fácil. O evangelho de facilidades que tem sido pregado pelas igrejas mercado é um evangelho que não tem sua fonte na santa palavra de Deus. É um evangelho do ter em detrimento do ser. E nós somos chamados não para ter, mas para ser. E isso faz toda a diferença. E por último, que perseveremos para que cheguemos ao destino eterno. Que a graça do Senhor, ela visite nossos corações, ela inunde os nossos corações, ela nos sustente continuamente, porque as coisas não vão ficar mais fáceis. E isso não é uma palavra de derrota, muito pelo contrário. É uma palavra de plena consciência de tudo que estamos vendo à nossa volta, vendo e ouvindo, não só em termos de país, mas em termos de mundo. Que essa graça possa nos assistir continuamente, em nome de Jesus Cristo. Amém?